Vamos dar início à preparação para o terceiro teste, que vai falar sobre as transformadas inversas de Laplace, ou também conhecidas como antitransformadas. Mas antes, vamos recapitular os dois últimos problemas cobrados lá do teste 2. Então você tem uma fzinho de t e quer obter a transformada, a fzão de s. Nesse caso, você vai ter que se recordar da seguinte transformada. Quando você tem uma f de t menos a e faz a transformada, isso vai te dar e a menos a S vezes o fzão de S. Então, com base nessa identidade aqui, por assim dizer, é que vamos resolver esse problema. Então, a sua fzinho de t, ela poderia ser reescrita para h de t menos 2π sobre 3, né? Que multiplica aquele cosseno de t menos 2π sobre 3. E aí, quem vai fazer o papel do nosso a é justamente o 2π sobre 3. E é muito comum você ver as respostas estarem com esse h de t menos 2π sobre 3. É que como ele colocou que o t começa em 2π sobre 3, você não precisa do h de t menos 2π sobre 3. Por outro lado, né, se ele não tivesse explicitado que o t começa em 2π sobre 3, aí sim você precisaria daquele h da função degrau. Então aqui nós só precisamos aplicar essa identidade, né? Quer dizer, a nossa fzão de s nesse caso, que é a transformada do fzinho de t, ela vai ser então e a menos 2π sobre 3 vezes s, vezes a transformada do nosso cosseno, que seria justamente s dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado, uma vez que o ômega aqui é o coeficiente 1 que aparece multiplicando o t. Então você teria s dividido por s quadrado mais 1 multiplicado por essa exponencial sendo a sua resposta. E com isso podemos passar para o próximo problema, que ele pede para você fazer o cálculo dessa integral imprópria, e ele dá a dica, né, de você calcular a transformada do t cosseno de t. Aqui nós vamos fazer uso então da nossa propriedade bem conhecida, que diz que a transformada do t vezes um f de t vai ser menos a derivada em relação a s da sua transformada do fzinho de t. Bom, ele fala para você calcular a transformada do t cosseno t, então você vai fazer menos a derivada em relação a s da transformada do cosseno de t, que nós sabemos que vale s2 mais 1 no denominador e s ali no numerador. E para você derivar isso aqui, você pode se utilizar da regra do quociente. Então você vai ter o menos S2 mais 1 menos 2S2, tudo isso dividido pelo S2 mais 1 ao quadrado. Bom, fazendo a simplificação algébrica, você vai ter S2 menos 1 dividido por S2 mais 1 ao quadrado, certo? Só que, quando você estuda transformadas de Laplace, temos que a definição, né, do nosso fzão de S é simplesmente a integral de 0 até o infinito de e elevado a menos st vezes o fzinho de t dt. E com base nessa definição, podemos dizer que S2 menos 1 sobre S2 mais 1 ao quadrado é igual à integral de 0 até infinito de e elevado a menos st vezes o t cosseno de t. Só que o problema, ele quer que você encontre a integral de t cosseno t vezes e a menos 2t. Então, nós precisamos meramente substituir o s por 2, porque o problema pede para você calcular isso aqui. E nós temos quase isso, né, por essa expressão aqui do retângulo. Então, eu vou substituir esse resultado aqui da integral fazendo o s virar 2 e magicamente você encontra o resultado dessa integral. Vai dar 4 menos 1 dividido por 4 mais 1 ao quadrado. Isso, então, te retorna o 3 sobre 25, que é a resposta esperada. E agora vamos fazer um exercício de antitransformada. O primeiro deles é só para aquecer. Você tem o fzão e quer obter o fzinho. Bom, o fzão de s ele pode ser reescrito a partir da decomposição em frações parciais. Então você tem meramente a reescrita, e aqui você vai ter que fazer um a sobre s, um b sobre s mais 2 e um c sobre s mais 2 ao quadrado. É importante que vocês saibam fazer a decomposição em frações parciais. E note, né, que o nosso grau do polinômio do numerador é menor que o grau do polinômio do denominador. E por isso que você vai poder fazer a decomposição em frações parciais. Se isso não tivesse sendo observado, quer dizer, se o grau do numerador fosse maior do que o do denominador, você vai precisar da divisão por chaves para obter um cenário em que você possa fazer a decomposição em frações parciais, que é quando você tem o grau do numerador sendo menor do que o do denominador, certo? E aí, você pode procurar no YouTube mesmo, playlists aí sobre frações parciais ou partial fractions,
para entender melhor o mecanismo, porque é extremamente procedimental e é receita de bolo. Basta decorar todos os casos ali de frações parciais e colocar no seu formulário ou memorizar, né? Certo. Aí, para nós encontrarmos o coeficiente A e o coeficiente C, tem um truque muito bom, que é o cover-up method, que basicamente diz o quê? A raiz associada ao coeficiente A é notoriamente o zero. Então, quando eu olho para a minha expressão do fzão, eu vou fazer um fzão modificado. Perceba que eu não coloquei o s justamente porque é o polinômio cuja raiz está associada ao a. Então, eu vou fazer s ir para zero da expressão residual da minha fzão. Então, eu escondi, né, o s, por isso que se chama cover up, porque você esconde o monômio associado ao seu coeficiente. E nesse caso vai ficar 3/4, né? Basta substituir o s por zero. E o coeficiente c, ele segue a mesma linha, quer dizer, eu vou fazer s mais 3 dividido pelo s agora, né? Uma vez que s mais 2 é o que está associado a ele, portanto, nós sumimos com esse termo e fazemos o mesmo, ou seja, s igual a menos 2. Aqui você vai ficar com menos meio. Certo, e agora, para você descobrir o valor de b, é interessante usar essa igualdade aqui do retângulo em destaque, fazendo uma substituição conveniente do s. Então, eu vou substituir o valor do s por menos 1. Então, eu vou ficar simplesmente com 2 dividido por menos 1, menos a, porque você vai ter um menos 1 aqui, mais b, mais c. Então, se você... Sempre que você tiver um dos monômios elevados aí às potências que são menores à maior potência que aparecer, nesse caso foi o 2, você vai precisar lançar a mão desse artifício, quer dizer, você vai ter que fazer o cálculo do coeficiente manualmente. Mas você pode facilitar muito a sua vida substituindo o valor do s por um número muito conveniente. Nesse caso foi o menos 1 por conta dessas frações aqui. Então você do lado esquerdo tem o menos 2 e o coeficiente c nós vimos que vale menos meio. Então, menos 3/4 com menos meio vai dar menos 5/4. E passando para o outro lado, você vai ver que b vale menos 3/4. Então você descobriu o valor de todos os coeficientes, a, c e b, e agora fica fácil escrever a sua fzão de s, porque ela vai ser 3/4, 1 sobre s, menos 3/4, 1 sobre s mais 2, menos meio, 1 sobre s mais 2 ao quadrado. Certo, agora você vai se lembrar de duas transformadas importantes, quer dizer, a transformada do h de t, ou simplesmente do 1, é 1 sobre s, e nós conseguimos fazer um deslocamento desse degrau, multiplicando pelo e elevado a menos a de t, que vai dar simplesmente 1 sobre s mais a. E claro, né, sabemos que a transformada do t é n fatorial, ou seja, 1 fatorial dividido por s elevado a n mais 1, que nesse caso vai ser 1 mais 1, então vai ser 1 sobre s ao quadrado. Essa é uma outra transformada que vocês devem colocar no formulário, porque é muito recorrente. E se fizermos a multiplicação pelo e elevado a menos at, você vai simplesmente pegar ali o s mais a ao quadrado. Então, com base nessas expressões em azul, você consegue descobrir agora quem é o fzinho de t, né? Então, repetindo aqui, vamos aplicar então termo a termo. 1 sobre s tem antitransformada igual ao h de t, menos 3/4. 1 sobre s mais 2 é o h de t multiplicado pelo e elevado a menos 2t, menos meio que multiplica t e elevado a menos 2t. E aí eu posso colocar o 3/4 em evidência com o h de t, fazendo então 1 menos e elevado a menos 2t, menos t sobre 2 e elevado a menos 2t. Então, finalizamos o problema. Essa seria a resposta, né, esperada. Aqui ele ainda coloca um h de t, não tem problema, pode colocar mesmo. Ou simplesmente dizer que essa parcela tem uma condição que o t é maior ou igual a zero. Mas, de fato, não tem problema você colocar o h de t, embora eu não tenha o hábito de ficar colocando, né, porque é sempre um termo a mais para você escrever. Certo, agora para essa questão, ela pode assustar um pouco, mas ela não é tão difícil assim. Para esse problema, nós vamos fazer uso dessa transformada em destaque. Quer dizer, quando você tem uma configuração dessas, ter essa fórmula de antemão ajuda muito. E claro, tem uma outra questão aqui, que é e a menos a s vezes fzão de s ser antitransformada para f de t menos a, vezes um h de t menos a, pode ser também. Então, é exatamente a estrutura que eu tenho aqui, quer dizer, eu tenho um cosseno e eu também tenho a expressão em vermelho sendo verificada, né, por conta desse t menos 1 aqui nos argumentos do t. E aí ele pede para você determinar o valor de k, né, sabendo
sendo que a fzão de S é dada por S mais 1 dividido por S2 mais S mais 1 e a menos S. Então, o que eu vou fazer aqui é reescrever a nossa fzão de S a partir do completar quadrados, que veja só, o denominador ele pode ser reescrito para S mais meio ao quadrado menos j raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Como é que eu fiz isso tão rápido, né? Porque primeiro você pensa nesse bloco, S2 mais S. Qual é o trinômio quadrado perfeito que gera primeiramente S2 mais S? Só pode ser o S mais meio. Porque quando você fizer S quadrado mais S vezes meio vezes 2, que é o 2 vezes o primeiro pelo segundo, você já obteve o S com o S quadrado. Agora, para você consertar o coeficiente independente, você vai lançar a mão da unidade imaginária que vai ser elevada ao quadrado, porque aqui você vai obter 1/4. Então, eu preciso de um 3/4. Só que por que a gente escreve menos? Justamente para conseguir fazer a divisão em frações parciais. Porque se você não fizesse com menos, não teria muito que você pudesse fazer. Agora, colocando menos, o j ao quadrado vai dar menos 1. E ele vai cancelar com esse menos, então menos com menos dá mais. E aí, de fato, né, você vai ficar com raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 3/4. Com 1/4 ali do nosso trinômio, você fecha aquela unidade. Então, é bem sistemático. Vocês, quando não puderem simplificar a sua expressão de segundo grau, muito provavelmente é porque ela vai ter raízes complexas conjugadas e não vai ser muito fácil verificar. Por isso que vocês têm que saber fazer essa passagem do completar quadrados com números complexos. Certo, agora fica mais tranquilo porque eu vou fazer uma divisão de quadrados ali. Então veja só, eu vou ter um S mais meio menos J raiz de 3 sobre 2, que vai estar multiplicado pelo conjugado vezes o E a menos S. Meramente uma diferença de quadrados. E agora, utilizando o nosso retângulo em destaque, que eu vou trazer para baixo de novo, só para ficar mais fácil, o que acontece? O coeficiente Z, perceba que ele está acompanhado da parte imaginária teoricamente positiva, né? Porque quando você isola o S aqui, ó, você vai ter menos A mais J ômega. Então, eu já tenho esse cenário sendo verificado aqui. Se você fizer trocado, não vai fazer diferença, mas é que eu prefiro decorar dessa forma, tanto é que eu coloquei no formulário dessa maneira. Certo, e agora nós vamos considerar esse número complexo e fazer a decomposição em frações parciais da seguinte forma. Então, você fica com o Z normal e o Z asterisco. Nessa ordem, seguindo aqui o nosso retângulo em azul, o Z que não é conjugado, ele vai ter a parte imaginária dele junto com o sinal de menos, que é exatamente o que acontece aqui. E o Z conjugado, ele já tem o sinal de mais. E agora, para encontrar o coeficiente Z, basta eu sumir com o monômio associado à raiz dele, que nesse caso é o S mais meio, porque ele aparecia aqui, e substituir onde aparece o S pela raiz dele, que nesse caso vai ser menos meio mais J raiz de 3 sobre 2. Basta você igualar esse monômio aqui a zero e isolar o S. Agora vem uma parte mais laboriosa, que é fazer as contas. Você vai ter meio mais j raiz de 3 sobre 2 no numerador, dividido por... Se eu substituir o s por menos meio mais j raiz de 3 sobre 2, eu vou cancelar o meio e eu vou ficar simplesmente com j raiz de 3. E aí eu preciso ainda multiplicar e a menos raiz de 3 sobre 2 multiplicado pelo j mais meio. E aí é importante vocês saberem, né, que e elevado a j θ tem módulo para qualquer θ unitário. Então, isso vai ser importante por conta da maneira como o K está definido. Vamos copiar novamente essa expressão em azul. Então, quer dizer, para eu definir o K, que é o que o problema pede, se você olhar aqui no enunciado, ele diz que o K é o módulo, é a amplitude dessa cossenoide. Então, o K ele tem que estar intimamente ligado a essa parte aqui dessa expressão em azul. Com a decomposição em frações parciais, nós vamos conseguir identificar o valor de R, o valor de ômega, o valor de A e, consequentemente, descobrir o valor desse K. Então, vamos colocar isso aqui mais para baixo e vejamos. Bom, aqui fica claro que o valor de ômega é a raiz de 3 sobre 2. O valor de A também está bem definido como sendo meio. O R, nesse caso, ele tem que valer 0, né? Porque os nossos monômios eles estão elevados a 1 e isso só acontece se o R for 0. E o θ, por enquanto, nós não sabemos quanto vale. Mas com isso, você já nota que o valor do K, que é a amplitude, vai ser 2 vezes o módulo de Z. T elevado a R e o R sendo 0 vai dar 1. Então vai dar 1 sobre 0 fatorial, que
que é 1 também. Então, o k nada mais é que o módulo de z dobrado. Então, se eu encontrar o módulo de z, eu acabo o problema. Bom, se eu aplicar o módulo de z com essa expressão aqui, você vai ter o módulo de meio mais j raiz de 3 sobre 2. O módulo de j raiz de 3 é simplesmente raiz de 3. Aqui você vai ter e elevado a menos j raiz de 3 sobre 2 no módulo, vezes e elevado a meio, que tem módulo igual a e elevado a meio mesmo. Isso aqui vai para 1, e esse outro módulo desse número complexo também vai para 1, porque meio mais j raiz de 3 sobre 2 nada mais é que e elevado a j π sobre 3. Então ele vai ter módulo unitário também, e isso aqui vai te dar um módulo do z e elevado a meio sobre raiz de 3. Então a resposta do problema é simplesmente 2 vezes isso. Agora, seria interessante nós confirmarmos que o valor de θ é menos 30 graus, né? Uma vez que o problema fornece essa informação. Bom, mas quem seria o θ nesse caso, né? Bom, nós temos a expressão do z, e nesse caso, o argumento θ, ele vai ser o argumento dessa parcela aqui de z, porque você ignora essa parte dele que derivou, né, do deslocamento dessa transformada aqui, e você avalia só o argumento desse número complexo, porque isso aqui foi responsável só pelo deslocamento de t menos a, né? Bom, o argumento disso então vai ser o argumento de e elevado a j π sobre 3, dividido pelo raiz de 3. O j ele pode ser escrito como e elevado a j π sobre 2. E bom, você vai ter que esse argumento vai ser o argumento de e elevado a j π sobre 3 menos j π sobre 2. E isso aqui vai te dar menos π sobre 6, que é exatamente menos 30 graus, que é o que consta, né, lá na formulação do problema. Então você ignora essa parte aqui do z, e nesse caso em particular, o θ não é exatamente o argumento do número complexo z, né? Ele é simplesmente o argumento dessa fração aqui, que está acompanhada do e elevado a menos a de s. Certo, e agora nós vamos encarar um problema muito parecido com aquele, só que ele já te dá, né, todos os parâmetros. Então, vamos fazer uso aqui dessa ida e volta da transformada de Laplace. Então aqui ele já está te dando o z, ele vale raiz de 2 módulo fase 45, o a vale 1, o ômega vale 2, o t vale 0. Com isso você já consegue montar a volta, né, que é ir da direita para a esquerda. Então o seu vzinho de t vai ser 2 vezes o módulo de z é raiz de 2. T sendo 0, você ignora esse fatorial e o t elevado a r, depois multiplica pelo e elevado a menos a vezes t, e o cosseno de ômega t, que nesse caso vai ser 2t, mais θ, que é o ângulo associado a z, nesse caso é a própria fase de z, porque você não tem a exponencial e a menos s, ou qualquer outro e elevado a menos alguma coisa de s. E agora basta avaliar as alternativas, né? A letra C não pode, a letra A também não pode, e nem a letra E. E aí ele coloca esse número estranho, né, real, de EJ 2t mais 45, sendo que E elevado a esse número complexo pode ser quebrado como cosseno de 2t mais 45 mais j seno de 2t mais 45. E a parte real disso fica sendo exatamente o cosseno, né? Já que essa aqui seria a parte imaginária. E aí, de fato, né, a parte real desse número complexo é exatamente o cosseno que buscava. Então a alternativa certa é a letra D mesmo. Bom, e agora vamos seguir com uma questão que deve ter dado trabalho para vocês, em que ele pede para você encontrar os resíduos A e B. Nesse tipo de problema, o que eu faria é simplesmente fazer a transformada desse f de t. Então, mais fácil nós começarmos por esse e a menos 2t cosseno de 2t. Basicamente, você vai lembrar que a transformada do cosseno de ômega t é igual a S sobre S2 mais ômega 2 e aplicar a propriedade do deslocamento quando multiplicamos por E a menos A de t, né? Você vai fazer um Fzão do S mais A. Bom, então vamos aplicar primeiramente aqui nessa primeira parcela. Você vai ter S mais 2 dividido por S mais 2 ao quadrado mais 4, que é o ômega ao quadrado. E bom, para resolver essa outra parcela, você vai precisar se recordar, né, novamente desse t, f de t, que nada mais é que menos a derivada em relação a s da fzão da sua função que está sendo transformada. Então, nesse caso, você tem a constante 2, duas vezes, menos a derivada em relação a s
da seguinte expressão: 2 dividido por s mais 2 ao quadrado mais 4. Lembrando, né, que a transformada do seno de ômega t só se diferencia pelo fator do numerador, em vez de s é o ômega. Bom, fazendo a derivada daquela expressão em s, você vai acabar cancelando o sinal de menos, e portanto vamos ter mais 4s mais 2 dividido por s mais 2 ao quadrado mais 4, tudo isso ao quadrado. Ah, e aqui ficou faltando um fator 2, né? Por conta da derivada do s mais 2 ao quadrado. Então, na verdade, você tem um 8 aqui. E por enquanto é isso, né? Essa seria a transformada. Agora, você vai precisar quebrar esse s mais 2 ao quadrado mais 4 numa diferença de quadrados, né? Só que com o uso dos números complexos. Então, eu posso escrever isso aqui dessa maneira. E fazendo a diferença de quadrados, nós vamos chegar exatamente nas expressões ali que o enunciado posicionou. Então, você tem novamente essa diferença de quadrados, só que ela vai se apresentar ao quadrado. E agora vamos transformar isso no produto da soma pela diferença. Então, você vai ter o s mais 2, que está sendo dividido, portanto, pelo s mais 2 mais 2j, e multiplicamos pelo conjugado complexo dessa maneira. E, por fim, vamos repetir o procedimento, e você vai ter o produto da soma pela diferença, só que ao quadrado. Isso faz menção, né, justamente a esses termos aqui. Agora, o que nós podemos fazer é usar a decomposição em frações parciais. Então, eu vou utilizar cada parcela aqui, vamos ter um a, como o próprio enunciado define, a sobre s mais 2 mais 2j, e o conjugado dele é só trocar o sinal da parte imaginária. Perfeito, então o a ele vai ser s mais 2 dividido por s mais 2 menos 2j, fazendo s em menos 2 menos 2j, né? A nossa raiz associada é o menos 2 menos 2j. Pelo cover-up method, eu só preciso omitir o monômio associado ao a e substituir onde aparece o s pela raiz associada. Então, vamos ficar meramente com menos 2j no numerador, dividido por menos 4j no denominador. E isso vai resultar em meio. Bom, uma outra forma de escrever esse a é na forma polar, em que ele é meio fase zero. Agora vamos fazer a mesma coisa para descobrir os coeficientes b e b conjugado. Então aqui você vai ter um b que foi definido dessa forma aqui, e o b conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária e colocar o conjugado. Bom, nesse caso o b vai seguir o mesmo procedimento, usando o cover-up method. Basta então fazer a substituição do s pela raiz associada, que é menos 2 menos 2j, e vamos ficar com 8, que multiplica menos 2j dividido por menos 16, porque você vai cancelar o 2 com o menos 2, e você vai ter então menos 4j ao quadrado, só que j ao quadrado é menos 1, e menos 4 ao quadrado vai ser 16, então você vai ficar com menos 16, e isso aqui vai acabar te dando j. E o j, por sua vez, ele pode ser escrito como 1 fase 90 graus. E bom, com isso chegamos na alternativa correta, né, que é a alternativa D. E aqui é importante você se lembrar do sinal de menos por conta da fórmula lá das propriedades e transformadas de Laplace.